Vamos lá, turminha do terceiro ano, ao nosso conteúdo de História, que é a continuação do tema A Preservação das Primeiras Formações Urbanas, no nosso livro Buriti mais História, do terceiro ano. Na aula passada, a gente estudou a página 60 e a 61, né? Foi feita a atividade. E essa semana a gente vai continuar aqui na 62 e na 63. A tia vai ler e vai explicar para vocês. O meio ambiente é considerado patrimônio público e deve ser protegido para o uso coletivo. O que é o meio ambiente? O meio ambiente é o meio onde nós vivemos, certo? E ele é considerado um patrimônio público, ou seja, ele pertence a todos nós. E por isso ele deve ser protegido, certo? E todas as pessoas têm o direito de utilizar. O patrimônio natural é composto de paisagens naturais, da fauna, da flora, dos minerais, entre outros elementos, os quais devem ser preservados pela sociedade. Muitas vezes as atividades humanas são determinadas e influenciadas pelas condições naturais do lugar em que a comunidade está inserida. Então, o patrimônio natural é tudo aquilo que pertence à natureza, como a fauna, que são os animais, a flora, que são as plantas, os minerais e os outros elementos da natureza, certo? E eles devem ser preservados pela sociedade, porque sem a natureza a gente não vive. Vamos ver aqui essa gravura da página 62. O arquipélago de Fernando de Noronha é considerado patrimônio natural. Ele está no estado de Pernambuco e essa foto foi tirada em 2014. Então, aqui, o Fernando de Noronha é uma ilha, certo? E lá é um lugar muito bonito, cheio de natureza. Então, ele está no estado do Pernambuco e ele é um patrimônio natural, ou seja, ele pertence às pessoas e as pessoas precisam preservá-lo. Agora vamos ver o que é um patrimônio histórico, material e imaterial. É o conjunto de bens que contam a história de um povo por meio de objetos, bens materiais e de saberes produzidos pela humanidade, que são bens imateriais. Então, o patrimônio histórico, ele está dividido em material, que são os objetos, e imaterial, que é o que as pessoas sabem, certo? É a memória do povo. Os patrimônios históricos materiais são representados por conjuntos arquitetônicos, vestimentas, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meio de transporte, obras de artes, documentos, entre outros elementos. Um exemplo de patrimônio histórico material aqui na nossa cidade, em Tauá, é o nosso museu. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, mas lá conta muito da nossa história. Quem não teve a oportunidade, vá para conhecer, é muito bonito lá. E os patrimônios históricos e materiais são os costumes, as comidas típicas, as práticas religiosas, as festas, os cantos, as danças, a linguagem, entre outras manifestações artísticas e criativas de um povo. Podem ser transmitidos oralmente e são reproduzidos e modificados ao longo da história. Então, nós temos o exemplo aqui na nossa cidade da festa da padroeira, né? Nós temos outro exemplo de patrimônio histórico imaterial, as quadrilhas, né? Então, é toda a cultura de um povo. E aí, a gente vai ver aqui, ó, nessa gravura aqui, ó. O conjunto formado por igrejas, pontes, casarões e fontes de água compõe o patrimônio histórico material do município de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Olha, tá vendo? Aqui é um patrimônio histórico material, são casarões, então isso é o material. O imaterial são as festas, os costumes daquele povo. Outro exemplo aqui, ó, a baiana vendendo seu acarajé. Baiana do Acarajé, município de Salvador, estado da Bahia, em 2013. O ofício das baianas do acarajé é um patrimônio imaterial que foi registrado em 2005 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, é chamado de IFAM, certo? Aí vamos aqui à nossa atividade, ó. Na terceira questão.
Pesquise com seus colegas um patrimônio histórico material e um imaterial da região em que você vive. Então, a gente não está com os nossos colegas porque nós não estamos em sala, né? Mas você vai pesquisar aí na sua casa com a mamãe, com o papai, com quem está te ajudando na tarefa. Um patrimônio histórico material e um imaterial da região em que vive. Se você tiver dúvida, a tia já falou aqui no vídeo. Volta o vídeo, escuta novamente que já vai ter o exemplo, tá certo? 4. Classifique as imagens de acordo com a legenda a seguir. Ó, PN, que é esse laranja, é o que for patrimônio natural. PHI, patrimônio histórico e material. E PHM, patrimônio histórico material. Você vai colocar aqui dentro dos quadrinhos, ó. O que for patrimônio natural, você bota PN. O que for patrimônio histórico e material, você coloca PHI. E o que for patrimônio histórico material, você coloca PHM. É só você pesquisar novamente aqui o que significa cada um, tá certo? Aí vamos olhar as gravuras aqui, ó. Ruínas de uma igreja em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, em 2015. Passistas dançando frevo em Olinda, no Pernambuco, em 2015. Vista de um mirante para as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, em 2015. Vista aérea da Mata Atlântica, Porto Seguro, Bahia, em 2012. Grupo jogando capoeira em Salvador, Bahia, em 2014. E pinturas rupestres na Serra da Capivara, no Piauí, em 2015. Tudo isso aqui na página 63, certo, gente? Então, vocês vão reler. Qualquer dúvida, volta o vídeo, prestando atenção na explicação da tia e responde as questões, tá certo?